Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 6. Lucas capítulo 6, versículo 46. Diz assim: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? É o Senhor Jesus que está dizendo isso. Eu vou repetir. O Senhor Jesus está dizendo assim: Por que vocês ficam dizendo Senhor, me chamando de Senhor, e não fazem o que eu vos digo? Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Vamos orar. Senhor Jesus, o Senhor mais do que eu sabe da minha total incapacidade. Às vezes a gente não acredita nisso e acha que pode fazer alguma coisa na nossa força, e eu quero declarar perante os irmãos que a minha total incapacidade e inutilidade para conseguir comunicar algo do teu coração é necessário que o Senhor faça, Pai. Passe por cima das minhas limitações. Trate direto nos corações, transforme os corações, inclusive o meu, pela exposição, pelo ensino da Tua palavra, Pai. Esse é o nosso desejo, é o meu desejo. Faça isso em nome de Jesus. Amém. A segurança de que a nossa casa não vai cair no momento da aflição, no momento da tempestade, a segurança de que ela não vai cair, ela está construída no lugar certo, com o material certo e do jeito certo. É evidente que o Senhor Jesus está fazendo para uma metáfora aqui e nos dizendo que a nossa vida é a nossa casa. E que a gente deve construir a casa no lugar certo, com o material certo, do jeito certo. Porque se a gente não fizer isso, quando vier a tempestade, entenda a tempestade, quando vier as dificuldades da vida, e elas vão vir, desculpa falar isso para você, mas os problemas e as tempestades virão, e a certeza de que a sua casa não vai cair é ela estar construída no lugar certo, com o material certo, do jeito certo. Conhece a expressão a casa caiu? Conhece? Aliás, eu tentei achar, eu aprendi quando eu era criança uma música. Quem tem mais de 10 anos de conversão, diga amém. Quem conhece a música que ela... Não construa sua casa na areia. Alguém? Não construa. Eu não achei essa versão que eu estou cantando, só achei outras versões parecidas. Você conhece essa que eu estou cantando? Não. Não, isso já aprendi com a Cassiane também, não é assim. Mesmo que pareça chique construir uma casa na areia, é impossível que ela fique. A tempestade vem e vai derrubar. Não é assim a musiquinha, não era assim? Musiquinha de criança. Então a gente tem um projeto aqui nessa noite, presta atenção, irmão. O projeto nosso é edificar uma casa segura e confortável. Você quer isso? Você quer edificar na sua vida, João, uma casa segura e confortável para você viver com a sua velhinha e os filhos? A Rosana não gostou da velhinha. Projeto é esse, edificar uma casa. O processo de construção, leia aí o versículo 47. Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Tá, o processo de construção está aqui na mão. Ir a ele, ouvir o que ele tem a dizer e colocar em prática. Lembra que vocês falaram que vocês querem uma casa segura e confortável.
A regra é essa. E como terceira parte desse processo, a contratação do pessoal para construir essa casa. Precisam ser pessoas idôneas e homologadas pelo construtor. Deixa eu explicar isso. Tem gente certa para construir a casa junto com você. Não pode ser qualquer um. A gente vai conversar sobre isso hoje. Vale fazer um parênteses aqui, pessoal. Presta atenção em mim. O nosso foco, como igreja local, aqui, mas também como nossa igreja, nosso projeto Evangelho Simples também, que está no ar, é somar esforços com você. Você que está assistindo pela internet aqui, ó, olhando nos seus olhos lá. Somar esforços com você. Fazer um mutirão junto com você na construção da sua casa. Para que você edifique sua vida com o projeto certo, no lugar certo. Para que quando vier a tempestade, você esteja seguro e possa, inclusive, abrigar outros que estiverem passando por momentos de aflição. Olha só que projeto. Nosso projeto como igreja é te ajudar na construção dessa casa. Amém, Nicão? Vamos somar, fazer um mutirão lá. Faço um parênteses aqui, eu quero fazer um mutirão em casa também. É que eu fiz essa pregação só para dizer isso. Eu estou em reforma em casa, então vamos fazer um mutirão lá, Região. Você está na outra casa, lá eu te alivio. Região é o cara que mais trabalha na casa do meu irmão lá. Nossa, então, fazer um mutirão para construir uma casa segura e confortável para quando vier a tempestade você passar ileso por ela. Existe, então, uma questão de ouvir a mensagem certa e colocar em prática. Presta atenção, a mensagem certa, Ricardo, não adianta ouvir a errada, botar em prática a mensagem errada. Ouvir a mensagem certa e colocar essa mensagem em prática. Você quer fazer isso? Só 3. Você quer fazer isso? Amém. Paulo sabia, irmãos, São Paulo, Paulo da Bíblia, ele sabia que nessa jornada da construção da sua casa, nessa execução desse projeto, muitas pessoas iam aparecer, iam atrapalhar, para ser delicado. Pessoas nessa jornada iam se dizer grandes eletricistas, e na hora de colocar uma tomada, Região, tudo errado, neutro e neutro, 2, não funciona a tomada. Paulo sabia disso. E aí, ele manda um recado para a igreja dos Filipenses. Vamos abrir o texto Filipenses, Bíblia, Filipenses 3. Amém. Quem não achou, lê no telão ali, ó. Quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me é penoso a mim escrever-vos as mesmas coisas e a vós vos dá segurança. Olha aqui junto com vocês. Irmãos, resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e é segurança para vós. Versículo 2. Cuidado, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. A NVI, quem usa NVI, leu assim: cuidado com os cães, cuidado com os que praticam o mal. É isso mesmo? Alguns leram assim. Não é a melhor tradução, eu fui no grego interlinear, a melhor é essa aqui mesmo. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. A versão diz. Paulo aconselha a gente a tomar cuidado, presta atenção, vamos junto que a gente chega lá. Paulo aconselha a tomar cuidado com 3 classes de pessoas: os cães, os maus obreiros e a falsa circuncisão. Querido, presta atenção, ao longo da sua vida, da nossa vida, com certeza a gente se deparou com esses 3 tipos de pessoas. Pode deixar aí, Rafa. Com certeza a gente se deparou com esses 3 tipos de pessoas ao longo da nossa vida. Algumas nós ouvimos falar de histórias, aliás, histórias terríveis,
que a gente não pode nem repetir aqui no púlpito. Alguns também nos aprisionaram muito tempo, e a gente vai falar sobre isso. Pessoas que nos aprisionaram no sistema religioso muito tempo, com mensagens que não vêm da palavra de Deus. E a gente caiu nessa, cara. E a gente ficou lá enrolado, envolvido nessa tanto tempo, perdendo tanto tempo. E hoje ter a chance de dar alguns passos à frente e olhar para trás. O Regis conta um monte de história da carochinha lá, no carochinha não, em verdade, mas histórias terríveis. Poder dar uns 2 passos à frente, olhar para trás e falar: Senhor Jesus, que loucura, que evangelho é esse que estavam pregando lá? Poder fazer isso é um presente de Deus, um presente que Deus nos dá de fazer uma análise bíblica. Paulo então fala de 3 tipos de liderança espiritual, tá? E eu vou deixar entre aspas liderança espiritual hoje, outro dia a gente conversa sobre isso. Paulo fala de 3 tipos de lideranças espirituais, que podem atrapalhar muito a sua construção. E se você construir do jeito desses caras, presta atenção, se você construir do jeito deles, com as informações que eles te passarem, no momento da aflição, quando a tempestade vier, e ela vai vir, a sua casa vai cair. Se você construir a sua casa com essas informações desses caras, a casa caiu. Aliás, a casa está caindo já e você não percebeu ainda. Ou você não percebia antes. Se você construir sua casa com a empreiteira Cães Construtora Limitada, ou se você chamar, talvez, os Maus Obreiros S.A., eu não sei, a construtora, ou a Falsa Circuncisão Engenharia, ou a Picolota Engenharia. A casa vai cair, não é opcional. A sua casa, se você chamar esses caras para construir, a sua casa vai cair. E aí eu queria destrinchar cada um deles com vocês. Porque vocês disseram para mim, e eu também disse, que nós queremos uma casa segura e confortável, amém? E repetindo, correndo o risco de ser chato, e para ter uma casa segura e confortável, temos que construir no lugar certo, do jeito certo, com o material certo. Obrigado, Marcelo. Quando Paulo fala para os filipenses, cuidado com os cães, ele fala para a gente que conhecia o Velho Testamento, ele está falando para os irmãos judeus lá. E em Isaías, não precisa abrir não, textos conhecidos para eles faziam mais sentido do que para a gente a palavra cães. O texto de Isaías fala, não abra, tá só para a gente correr, porque não vai dar tempo. Isaías 56:10 fala assim: as sentinelas de Israel, quer dizer, os líderes, estão cegos e não têm conhecimento. Todas elas são como cães mudos, incapazes de latir. Deitam-se e sonham, só querem dormir. São cães devoradores insaciáveis. São pastores sem entendimento. Todos seguem o seu próprio caminho. Cada um procura vantagem própria. Eu estou falando que ao longo da sua história, talvez você teve cães tentando te ajudar a reformar e construir a sua casa. E esses cães, travestidos de uma religiosidade, fizeram o que cão faz, cachorro faz. E se aproveitaram do que puderam se aproveitar de você. Frases como, por exemplo, está escrito na Bíblia, Deus, agora você cumpra. Frases como, por exemplo, eu determino, Deus. São frases de feiticeiro. A feitiçaria é que quer controlar o sobrenatural. O feiticeiro diz, eu consigo controlar o poder oculto. Só falta o pastor botar na porta da igreja, trago o amor em 3 dias. Trago a pessoa amada em 3 dias. A feitiçaria é, entre aspas, controlar o sobrenatural, e tem muitos pastores
que estão achando que podem determinar para Deus. Eu vi isso numa pregação, irmão. Eu ouvi isso, eu ouvi no rádio. Pastor, ligaram na rádio. Eu queria que o senhor orasse, porque tem muita gente que orou por mim e não deu certo. E aí o pastor falou assim: você já orou bastante? Ele falou: já orei bastante. Aí ele falou: então a gente não vai orar, a gente vai determinar para Deus, porque orar não dá certo. Vamos dar uma ordem para Deus? Você tem alguma dúvida que esse cara não tem a menor ideia com quem ele está lidando? Você não está entendendo? O Deus que criou todas as coisas, o céu, a terra, tudo que existe, conta cada estrela, chama cada estrela pelo nome. Esse cara, eu chego, um vermezinho como eu, e falo: eu determino que você faça isso, Deus. Eu vi um cara, eu não posso falar, mas começa com a letra. Ele pregando e falou assim: Deus, eu determino. O senhor coloca um anjo aqui na ponta desse altar. Coloca um outro aqui. Coloque anjos ao redor aqui. Eu determino que o senhor não deixe que nenhuma potestade chegue, etc, etc. Você está de brincadeira comigo? Com quem que você acha que está lidando? Não toque no ungido do Senhor. Você está louco. Você está louco, não. O que você anda comendo, cara? Não toque no ungido do Senhor. Você quer dizer então que se o irmão se levantar para denunciar o seu pecado, ele está se levantando com... É isso que você está dizendo? Você está querendo dizer que se o irmão sair da sua igreja, ele sai debaixo do seu guarda-chuva espiritual, é isso que você está querendo dizer? Só eu que ouvi esse papagaiado ou tem mais alguém que ouviu isso? Cobertura espiritual. Eu sou cobertura espiritual. O pastor Glênio, uma vez teve uma irmã conhecida nacionalmente aí no mundo gospel, que procurou ele e falou assim: eu queria que você fosse minha cobertura espiritual. Ele falou: eu não sou touro. Irmão querido, você está louco. Você está louco. Dizendo que você é melhor do que alguém. Que se alguém se levanta para apontar um erro seu, com amor, esse alguém está se tocando no ungido do Senhor e vai cair de lepra. É isso que você está louco, irmão. O que você está comendo? Deixa eu falar agora para vocês, porque eu falei para esses irmãos. Irmãos, nós não precisamos do ungidão. Eu queria ouvir um amém. Eu vou explicar. Porque o único ungido é o Senhor Jesus. E Ele intercede por você de verdade. E o fato de você sair de igreja tal YX, que agora o seu pastor não vai mais interceder por você, você está debaixo do guarda-chuva do Senhor Jesus, queridão. Não tem essa não. Por favor, ele também está debaixo do guarda-chuva do Senhor Jesus, crendo que ele não é cão, crendo que ele está só equivocado no que ele está falando. Lucas 4 fala, Jesus pega o livro de Isaías e fala, lê lá: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, e etc, etc, etc. Fecha o livro e fala assim: hoje foi cumprida a palavra de Deus. Se existe alguém que é ungidão, é o Senhor Jesus. Tirando Ele, é todo nós só, não tem mais ninguém não. Não tem mais ninguém que faz a ponte entre nós e Deus. É só o Senhor Jesus. Aliás, Cristo significa ungido. A palavra Cristo significa ungido. E nós dizemos que Jesus Cristo, Jesus o ungido de Deus. E aí falar não toque no ungido do Senhor, é falar não toque em Jesus. E aí você não vai conseguir tocar mesmo, fica tranquilo. Não precisa defender Jesus não, que Ele se defende sozinho. Chega desse coronelismo gospel que existe. Padrastos espirituais não são pais espirituais. Claro, irmão, que você não tem que falar mal de pastor. É claro que não. Mas sabe por quê? Porque o pastor é irmão em Cristo. E você não deve falar mal do irmão em Cristo. Aliás, mal de ninguém. E você não deve falar mal de pastor mesmo.
Só isso, simples assim. Agora não, quer namorar? Vem falar comigo, para ver se eu aprovo. Quer ter filho? Converse comigo. Vocês estão brincando, o Ricardão chegou agora, e ele está achando que eu estou exagerando. Ricardão, é isso, existe, cara. Quer ir no shopping depois do culto comer esfirra? Vem perguntar para mim se eu deixo. Você está brincando? Ele não deixou. Por quê? Ah, não senti de Deus que você tem que comer esfirra hoje. Isso é muito triste, cara. Isso é manipulação barata, querido. Manipulação barata. Com pessoas que têm mal formado a sua personalidade e precisa substituir a função que era para ser de Deus, coloca pessoas terrenas. Você imaginou a responsabilidade? O texto de Pedro fala assim, porque quando vier o sumo pastor, a gente vai ter que dar conta, pastor Eros, a gente vai dar conta. E aí o texto está dizendo assim, o Luizinho que eu corto o cabelo, ele fala assim, o grandão está vindo aí. Ele está falando de Jesus. O grandão está vindo aí, não mexe com o grandão não. Fique esperto. O texto de 1 Pedro fala assim, não precisa abrir não, porque eu estou preocupado com o horário, irmãos. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. A palavra para você que está assistindo aí. Pastor que aprendeu assim, ok? Quero crer que você não é cão e que você está repetindo só o que te ensinaram. Olha o texto está dizendo. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Não por força, mas voluntariamente. Não porque você é obrigado, é porque você quer. Não por dinheiro, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Presta atenção nisso, irmão. Nem como tendo domínio sobre a herança do Senhor. A herança de quem? O rebanho é de quem? Você não tem domínio, cabeção. É do Senhor, cuidado. Mas servindo de exemplo ao rebanho, ao versículo 4. E quando aparecer o grandão, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Irmão, presta atenção, o nosso projeto é que você seja pastor. E isso não é nem tanto, mestre, nem tanto, como meu pai fala. Não é. É bucha. É bucha. Mas esse é o chamado. Às vezes, você está cedo ainda para começar a jornada, está faltando engrossar a canela um pouco mais. Mas eu não tenho dúvida que o que Jesus quer é que você cuide de gente. Assim como você tem sido cuidado, você cuide de outras pessoas no futuro. Amém, bigode? Os cães são tão absurdos que eu acho que só cai na do cão. Ou melhor, só permanece com o cão quem é filhote. Presta atenção. Eu vou me submeter a esses absurdos que eu estou ouvindo, porque um dia a minha hora vai chegar, e aí eu vou poder ser eu que vou estar lá na frente. E aí sou eu que vou dizer, eu sou o cara. Eu sou o cão. Não. Au para você. Por que você acha que essa mensagem vem para Jesus e ganhe dinheiro, enche igreja? Porque o coração do homem é absolutamente ganancioso. E aí você tem uma mensagem que está dizendo, vem para Jesus ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro. Eu tenho que Jesus? Eu tenho que ter Jesus, eu pego também. É Jesus que eu tenho que ter? Ok, então faz de conta que eu sou. É por isso, então, quem segue esse pessoal que está falando esse monte de ladainha? Que permanece. E eu sei que muitos aqui passaram por ambientes assim. Quem permanece deve repensar, rever as intenções do coração. É um evangelho do homem, não é o evangelho de Deus. Então o que Paulo diz é, cuidado com os cães, porque se você edificar a sua casa nesses parâmetros dos cães, a sua casa vai cair. Eu queria muito falar para você, cutuca o seu irmão e fala, a casa vai cair, mas eu sei que vocês não gostam. Vocês gostam? Cutuca o irmão do lado e fala, a casa vai cair.
90% nem virou. Se você edificar desse jeito, a casa vai cair. Mas aqui a gente está para aprender como é que é o jeito certo de fazer. Amém, querido? Segundo grupo de pessoas, Paulo fala, cuidado com os maus obreiros. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a diferença do mau motorista e do motorista mau? Atenção, você tem um mau motorista, é um imperito naquilo, ele não sabe dirigir. O motorista mau é um motorista maldoso. O que eu creio que Paulo está dizendo é cuidado com o mau obreiro. A intenção desse cara não é ruim, mas não tem o que entregar, é fraco. O cara é fraco. Você está indo lá do cara e o cara não tem o que te entregar. Ele está te dando o melhor que ele pode, mas é insuficiente. Conselhos errados ele está te dando. Mas não é por maldade, é porque ele não tem compromisso com a palavra. Às vezes muito novo na fé. Aliás, às vezes não teve oportunidade de caminhar com um irmão mais sério. Seja o que for, Paulo fala, cuidado com o obreiro despreparado. Cuidado com o cara que não tem muito o que te entregar. Ame ele, caminhe com ele, mas cuidado com ele. A tradição nessa questão é muito forte. Presta atenção, irmão, presta atenção. Até aqui eu posso ir? A câmera pega? Não? Pessoas te ensinaram coisas que não são verdade, mas não te ensinaram de sacanagem, te ensinaram porque é o que eles aprenderam. Eu estou dizendo para você que nessa experiência com o sobrenatural de Deus, o divino, seja qual o nome que você quiser dar para isso nesse momento, pessoas te ensinaram coisas erradas, mas não te ensinaram de sacanagem, te ensinaram porque aprenderam errado. Só que eles estão mandando você passar metiolate para curar um tumor na perna. Cuidado com os maus obreiros. A Bíblia mostra a história de pessoas bem intencionadas. Lembra de Uzá, quem não lembra não tem problema, o Velho Testamento, a arca ia cair. Só quem podia botar a mão na arca eram os levitas. Uzá, a arca vai cair no chão. Ia cair, Uzá foi lá e botou a mão. O que aconteceu com ele? Morreu na hora, foi fulminado na hora. Boa intenção. Eu não vou falar que o tempo já é curto. Apolo, que pregava a palavra sem muita convicção de alguns detalhes. Paulo, que matava cristão achando que estava fazendo serviço a Deus. Cuidado com os maus obreiros. Aliás, tem um ditado que vocês conhecem, que de boa intenção, cuidado com os maus obreiros. Porque se você edificar nos parâmetros, com as ideias de pessoas despreparadas, sua casa vai cair. Terceira e última, a falsa circuncisão. Cuidado com a falsa circuncisão. Só um background, os irmãos estão chegando. O que é circuncisão? É a operação de fimose masculina hoje. Corta a pele da ponta. Prepúcio. Você não sabe o que é isso. Pênis. Pode falar pênis? Pênis. Corta a pele da ponta. Isso na Bíblia era circuncisão. Era um sinal que Deus mandou fazer mesmo daqueles que faziam parte do seu povo. Só que no Novo Testamento, isso se transforma. E aí Paulo vai dizer em Romanos, eu não estou falando para vocês abrirem o texto, depois vocês pegam na internet lá e assistem de novo. Romanos 2:28 fala assim, não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem é interiormente, e circuncisão é operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Por estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Gálatas 5:15 fala, de nada vale se circuncidar ou não se circuncidar, o que vale é ser uma nova criatura. No nosso contexto, não faz diferença ser católico, ou ser evangélico, ou ser espírita. O que vale é ser uma nova criatura. Quando você é uma nova criatura, você começa a repensar algumas experiências religiosas suas,
começa a confrontar e é uma decisão sua que você vai fazer com elas. Mas nenhum e nem outro tem valor algum. Ser evangélico, não, mas eu sou evangélico, não tem valor nenhum. O que vale é ser uma nova criatura. A falsa circuncisão é aquele que tem aparência, mas não é. É o religioso que zela pelas regrinhas, zela pela forma, mas não tem intimidade com o Criador. Cuidado com esse cara. Cuidado com o cara que te força a usar uma roupa, a falar de um jeito, a tremelicar a voz quando precisa. O que mais? A guardar um dia. Dinheiro. Forçar a não comer, seja o que for. Aliás, o pastor Eros fala, a pior espécie é o religioso. Forçar a falar em línguas é uma grande forçação de barra. Você tem o mundano que se diverte à beça no mundo. E você tem o cristão real que não troca o relacionamento que ele tem, a paz que excede todo o entendimento que ele tem, pelas coisas que ele poderia experimentar no mundo. E você tem no meio o religioso, que todo mundo acha que ele é cristão, e não é, e também não aproveita as coisas do mundão, que são boas. Mas que, se você é crente de verdade, você não troca por aquela lá atrás. Religioso, cuidado com o líder religioso. Aquele que repete o que ouviu, replica o que todo mundo faz, mas ainda não teve o coração transformado. Existe um abismo, querido, entre o religioso e o convertido. O religioso prega o que o homem tem que fazer, enquanto que a mensagem real é a de que Deus fez pelo homem. Amém? Vocês não entenderam o que eu falei. O religioso fala, você tem que fazer isso, isso, isso para ser salvo. O evangelho fala assim, Jesus morreu por você. Descansa. Ele já fez tudo. O religioso prega a formatação exterior, enquanto que a mensagem real fala de transformação de caráter. De dentro para fora, não de fora para dentro, amém? Vocês estão dormindo? Diga amém. Bem, o pessoal dormindo aí. O religioso exige sacrifícios. Pare de comer tal comida na tal dia. Vamos a pé para tal lugar. Use tal roupa. O religioso exige sacrifícios, enquanto a mensagem real diz que Deus se sacrificou pelo seu povo. O religioso é chato pra caramba, inclusive. Enfadonho, é chato. Enquanto a mensagem bíblica proporciona a vida abundante. Você quer, querido? Amém. O religioso exige atitudes dos mundanos, enquanto que a mensagem real fala de boas obras daqueles que já foram salvos. O religioso exige, pega uma porquinha e passa um batonzinho, e solta ela corre para a lama de novo. Aliás, o João Alexandre fala que esses caras, quando ele vai citar esses caras, ele fala assim, reconstruindo o que Jesus derrubou, recosturando o véu que a cruz já rasgou, ressuscitando a lei, pisando na graça, se apossando dos céus. Muito boa essa música, ouçam. Guias de cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. E o texto vai embora, estou apertado já. Então, cuidado também com a falsa circuncisão. Cuidado com a sua religião. Cuidado com o líder religioso, que está só repetindo um monte de regrinha para você fazer e não está focando na transformação do seu coração. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com os religiosos, a falsa circuncisão. Se você edificar a sua casa sobre o fundamento desses caras, quando vier a tempestade e ela vai vir, a casa vai cair. E hoje, querido, é um momento de reflexão para todos nós aqui. Pensar se as bases da sua edificação é o Evangelho de Deus ou se são conselhos de homens. Eu estou falando para você, estou falando para mim.
que é momento de repensar, de dar uma olhadinha na fundação da sua casinha, ver se a fundação é o evangelho real de Deus ou se são conselhos de homens. Se são ideias bonitinhas, mas fantasiosas. Aliás, é um grande momento de, se você entendeu, presta atenção, eu estou falando com você, querido. Se você entendeu o que eu falei, você se sentiu devedor, é hora de romper com a sua tradição, que não está te levando a lugar nenhum. Hoje é a hora para isso. Ensinamentos de cães que falam de um sucesso tendo a glória do homem como centro do ensino. É você. Esse é o ensino que talvez você tenha recebido. Mas o Salmo 91, 9 e 10 fala assim: se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Se você romper com a sua tradição inútil, todas elas. Desculpa de ser tão honesto quando falar isso, a gente não costuma dizer tão claramente assim. O pastor era só que fala, claramente. O evangelicalismo, o espiritismo, o catolicismo, se você não romper com esses ismos, você não vai conseguir construir a sua casa na rocha. Não tem como fazer os dois jeitos. Você vai ter que entender que a inutilidade da sua religião, da nossa religião, daquela religião que a gente trouxe dos nossos pais. E poder, de fato, desfrutar de segurança e conforto quando a tempestade vier. E quando eu estou falando de tempestade, eu não estou falando só dos problemas da vida que vão ter, já devem estar tendo. O que eu estou dizendo é da sua morte também. O que eu estou dizendo é que quando a tempestade vier e a sua morte, eu estou dizendo dela, e como o pastor Eros disse hoje, você não pode garantir que semana que vem você vai estar vivo. Esse momento, se você não teve a sua casa edificada na rocha que é Cristo, a sua casa vai cair. E lembra que a gente está aqui para fazer um mutirão. Lembra que a gente não está aqui para ofender você. A gente está aqui para dizer que existe mais do que aquilo que você está vivendo. Que existe uma relação diferente, mais profunda, como o Alisson falou hoje, pelo qual eu posso dizer paizinho querido. Posso chamar o Criador de paizinho querido. Se você fizer do jeito de Jesus, querido, presta atenção, ir a Ele, ouvir dEle e praticar. Ir a Jesus, ouvir o que Ele tem para dizer para você sobre a construção da sua casa e colocar em prática. Se você não colocar em prática, não adianta nada você ir a Ele e ouvir dEle, se você não colocar em prática. Ir a Ele, ouvir dEle e colocar em prática, a sua casa será um edifício feito para a glória de Deus, para a glória do Senhor Jesus. Salmo 46 fala assim: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalado. Se você quiser ter uma casa que não vai ser abalada, tem que ser fundamentado no Senhor Jesus e no ensino dele. Amém? Faz sentido para você? Vamos orar por isso? Feche seus olhos. Senhor Jesus, pela tua misericórdia, Pai. Talvez ao longo da exposição do teu texto bíblico, talvez muitos de nós tenham se percebido distantes do fundamento Cristo e se apegando a ideias de homens. Ou mesmo, Pai, um momento de agradecer por já não estar nesse contexto mais. E a minha oração, Pai, por todos nós, é que o Senhor nos ajude, porque não é fácil mexer em fundamentos, em estruturas tão profundas, Pai.
Pela tua misericórdia, Pai, que nessa noite haja poder do teu Espírito para que a gente possa romper com essas inutilidades que ao longo da nossa jornada nós recebemos, Pai. Pela tua misericórdia, Pai, que inclusive como uma oração aqui, uns pelos outros, que haja salvação nessa noite, Pai. Que se existe alguém que não te conhecia até agora, que esse seja um marco na vida de todos nós aqui, Pai. Pela tua misericórdia, nós queremos edificar o nosso lar, a nossa casa, a nossa vida, com o material certo, no lugar certo, do teu jeito, Pai. Nos ensine porque não é fácil, Pai. Nos ensine porque a jornada é grande. Nos ensine porque nós realmente não conseguimos nem ler o projeto direito, Pai. Pela tua misericórdia, nos nossos corações, a gente possa sair daqui leve, entendendo que existe sim um Criador que se preocupa conosco, morreu por nós, quer transformar e tem transformado o nosso coração e nós podemos chamá-lo de papai. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, obrigado por esse culto. Te agradeço, te peço pela tua bênção no reinício dos RIPs essa semana, que todos os irmãos estejam lá e recebam um pouco mais desse mutirão, recebam ajuda na construção das suas casas, pautados na sua palavra, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Que a paz de Deus, querido, que a gente não consegue explicar, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Dê um abraço no seu irmão. Essa é a música do João Alexandre. Dê um abraço no seu irmão. Até semana que vem. Esteja nos RIPs.